Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre a diferença do Alzheimer e das outras demências. As outras demências, né? Lembrando que a gente falou sobre o Parkinson, sobre corpos de Levy e sobre frontotemporal ou temporo-frontal. A gente falou dessas quatro demências, Alzheimer e essas outras três. Hoje a gente vai falar da diferença do Alzheimer para essas outras três, tá bom? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente já começar essa aula. Tá aqui, pessoal? Então, tá aqui, ó. A diferença entre o Alzheimer e as outras demências. Vamos ver. Então, as demências são uma síndrome, ou seja, um conjunto de doenças com características parecidas. No caso, são doenças que causam prejuízo às funções cognitivas. A gente está falando das demências, corpos de Levy, temporofrontal e Parkinson. A gente está falando dessas agora para depois diferenciar a outra, tá? Então, voltando assim para mim não confundir muito vocês. Então, as demências são uma síndrome, ou seja, um conjunto de doenças com características parecidas. No caso, são doenças que causam prejuízo nas funções cognitivas, como a memória, a linguagem e a orientação no tempo e no espaço, por exemplo. E esse prejuízo é tão significativo que incapacita quem por ela é atingido. Então, a essas doenças que levam à perda de funcionalidade devido aos prejuízos nas funções cognitivas, damos a denominação de demências. Há dezenas de doenças que se enquadram nessa síndrome. E a mais comum, e justamente aquela que mais a gente ouve falar, é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer também é uma demência. Agora, então, a gente vai ver as características dela. A doença de Alzheimer possui uma característica que a diferenciam como o início geralmente lento, aquilo que eu falei na aula passada, principalmente a memória recente, que as outras não têm. Essa característica, esses sintomas diferenciam o Alzheimer. A gente já falou nas outras aulas passadas, vamos reforçar agora. Com a progressão da doença, outras funções cognitivas vão surgindo, como a dificuldade na linguagem, na orientação, atenção e planejamento das tarefas. Uma característica importante é que, geralmente, nas fases iniciais do quadro de demência de Alzheimer, não há outros sintomas neurológicos ou psiquiátricos associados, como a dificuldade na marcha, dificuldade de andar, perda urinária e delírios ou alucinações. No início do Alzheimer, isso não existe, não tem esses sintomas, que tem nas outras. Essas manifestações podem surgir na demência de Alzheimer, mas elas vão começar lá no estágio moderado. Depois que o cérebro começa a lesionar outras partes, outros lobos, como a gente estudou também as partes do cérebro, aí sim que começa essas características. Mas no início, apenas a falta de memória recente, que não existe nas outras demências. Aí, assim, é bom a gente saber, né? Porque daí também a gente, no nosso familiar, no nosso paciente, a gente também pode observar esses sintomas e também conversar com o profissional, passar para ele esses sintomas que a gente está vendo. Então, recapitulando, pessoal, a doença de Alzheimer tem uma característica diferente das outras. Ela tem a perda de memória recente. As outras não têm. E o Alzheimer, ele não tem dificuldade na marcha, na fala, na parte cognitiva. No início, ele não tem essa progressão, apenas na fase moderada que vai começar na demência de Alzheimer aparecer esses sintomas também. Eu não sei daí se vocês entenderam, tá, pessoal? Mas é só pensar. Primeiro, o Alzheimer
no início dele, ele tem a perda de memória recente, apenas isso, só. Ele não tem incontinência urinária, ele consegue andar, ele consegue falar. É só isso que acontece. Eles começam a esquecer o que aconteceu recentemente. E nas outras demências, o Parkinson, Corpus de Levy, frontotemporal, eles têm dificuldade na marcha, têm incontinência urinária, não conseguem controlar os esfíncteres, uh, não conseguem falar direito, não conseguem engolir, não conseguem deglutir, começa uma disfagia ali bem nas fases iniciais. Então, essa é a diferença do Alzheimer para as outras demências, tá? Então, tá. Agora vamos para a próxima aula.